Quando nós definimos a psicologia institucional, nós percebemos como ela não estará nos lugares, como nos hospitais, nas escolas, nas fábricas, mas ela estará em como as pessoas que atuam nesses lugares, quais são as práticas e quais são as relações que acontecem. Então, nós poderemos olhar para os hospitais, mas não pensando o prédio do hospital, a estrutura material do hospital, as regras, os regulamentos do hospital, mas pensando as ações e relações de cuidados com a saúde, né? Da mesma forma, as escolas, nós olharemos para a escola, para o prédio da escola, ou para os documentos da escola, ou para as avaliações da escola, podemos até olhar, mas o foco será as relações de ensino e aprendizado, as relações educativas, para as fábricas, as ações e relações de trabalho. Neste terceiro vídeo, nós falaremos da relação da psicologia com as instituições educativas, com as instituições de educação. Para isso, nós vamos continuar seguindo o livro de Antunes, em que ela nos conta um pouco como as instituições educacionais foram fundamentais para a inserção de ideias e ações em psicologia e para a futura delimitação da psicologia como um espaço, como uma área de conhecimento, como uma área científica e como uma área de intervenção, uma área profissional. Então, o que é importante a gente saber sobre a psicologia em instituições educacionais? Que no século XX, com esse maior desenvolvimento urbano e industrial, as cidades crescem, as populações crescem, o número de pessoas atuando nas cidades, atuando na área industrial cresce também a demanda para que essas pessoas fossem preparadas para o trabalho, preparadas para atuar no crescente ramo das fábricas, das indústrias, né? Era necessário, então, saber habilidades como ler, escrever, contar. Não havia, até então, uma preocupação tão específica com a alfabetização, uma preocupação tão específica com essa formação de habilidades intelectuais. E essa maior importância para a formação traz questões de como educar, como as pessoas aprendem, como ensinar, como estabelecer relações de ensino e aprendizado mais propícias, né? E é aí que a psicologia se insere. Os laboratórios de psicologia passaram a estudar questões que eram bem-vindas, que eram requisitadas, que eram centrais para a formação e a consolidação dessas instituições de ensino e aprendizado. Que questões os laboratórios de psicologia passaram a estudar? A inteligência, as relações entre produção escolar e meio social da criança, relações entre a inteligência e o vocabulário, a orientação profissional, como, né, que nas relações educativas, crianças e adolescentes poderiam ser direcionados para determinadas áreas profissionais, personalidade, memória, aprendizagem, motricidade, julgamento, moral. Então, estudando sobre o desenvolvimento humano, havia ainda uma perspectiva bastante forte de que esses aspectos poderiam ser estudados objetivamente, de forma neutra, averiguados, verificados, medidos, classificados, e foi um período em que cresceram bastante os testes, como testes de inteligência e aptidão. A conquista da autonomia pela psicologia no Brasil teve na educação um dos mais importantes substratos para a sua realização, porque os estudos em desenvolvimento humano, os estudos do desenvolvimento e da aprendizagem, a questão de natureza e cultura, meio e me confundi, né? O que vem do meio, o que vem da própria pessoa,
Tudo isso, que são questões que nós estudamos até hoje, né? Como que o indivíduo se forma, como que a personalidade se forma, como que as habilidades se formam, começa a ser estudado com essa parceria lado a lado de ideias psicológicas para embasar a formação pedagógica, para embasar a formação para a atuação na educação. Então, as transformações históricas da sociedade brasileira impuseram uma maior preocupação com as questões educacionais, com essa problemática pedagógica. A psicologia tornou-se necessária como uma ciência básica e instrumental para a pedagogia. Antes de haver os cursos de psicologia, antes de haver a formação profissional em psicologia, havia estudos sobre psicologia, inclusive laboratórios, nos cursos de medicina, e estudos de psicologia, inclusive laboratórios nos cursos de pedagogia, que tinham matérias específicas sobre psicologia, né? Haviam professores que se formavam para ensinar sobre psicologia. Então, antes de haver a profissão psicóloga, psicólogo, havia essa demanda de pessoas com formação, com preparo para ensinar sobre os aspectos psicológicos, sobre o desenvolvimento, sobre o aprendizado de uma perspectiva psicológica para a pedagogia. Aqui está o trecho em que Antunes fala sobre isso. A educação foi, sobretudo nas décadas iniciais do século XX, fundamental para o desenvolvimento da psicologia no Brasil. Foi ela a principal base sobre a qual a psicologia emergiu na condição de ciência, tendo sido por seu intermédio que, em grande parte, os conhecimentos produzidos na Europa e nos Estados Unidos chegaram ao Brasil, e por suas características, foi no seu interior que mais claramente a psicologia revelou-se na sua autonomia teórica e prática. Então, para a gente falar da autonomia da psicologia enquanto ciência e da autonomia da psicologia enquanto profissão, pensar nessa relação entre psicologia e pedagogia é algo bastante importante no nosso percurso histórico e até os nossos dias de hoje.